Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 27 de fevereiro, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Estado promove treinamento de gestão de desastres nesse final de semana e Blumenau lança campanha de apoio a Juiz de Fora. Radares fiscalizam velocidade média de veículos em 5 ruas de Blumenau. Parque Ramiro terá atividades esportivas gratuitas neste sábado. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O fim de semana e os próximos dias terão tempo estável em Blumenau, mas com influência de uma circulação marítima, que pode trazer momentos de chuva, segundo o alerta Blue. Amanhã, sábado, o sol aparece com variação de nuvens pela manhã. À tarde e à noite aumenta a nebulosidade, com chance de chuva fraca e isolada. No domingo, o cenário se repete. Sol entre nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuvisco isolado no fim da tarde. Entre segunda e terça-feira não há grandes mudanças. O sol segue aparecendo entre nuvens, com chuva fraca e isolada no final das tardes. Blumenau lançou uma campanha solidária para o município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que é atingido por uma catástrofe climática que já deixou dezenas de mortos e milhares desabrigados. A campanha busca sensibilizar os blumenauenses a fazerem doação via Pix para a Prefeitura Mineira. Blumenau também vai encaminhar uma geóloga, um geógrafo e um técnico municipal para apoiar a avaliação das áreas afetadas. Eles embarcam neste final de semana. E Santa Catarina realiza neste domingo o segundo simulado de gestão de desastres, com a adesão de 99% dos municípios do estado. Essa ação simula situações como enchentes, deslizamentos e evacuação de áreas de risco. Aqui em Blumenau, o exercício será feito no Morro da Banana, no bairro Progresso. As ações já começaram hoje, com a divulgação de avisos e alertas. No nosso quadro Saúde Mental, hoje, nós vamos correlacionar ao estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, que é uma consequência por conta de uma vivência direta ou indireta de alguma tragédia, de alguma crise, de alguma situação disruptiva que rompeu agressivamente com a minha normalidade de vida. Pode ser um acidente trágico, pode ser um desmoronamento de terra, pode ser chuvas, pode ser fogo, pode ser vento. Muitas coisas podem acontecer e instantaneamente rompe com a realidade. Como cada pessoa vive este momento traumatogênico, pode vir a desenvolver leve, moderado ou grave sintomas e psicopatologias, também patologias, pois infartos e AVCs e outras doenças orgânicas podem se desencadear, se potencializar a partir da vivência de algumas situações traumatogênicas que vão virando traumas. Agora, se a pessoa não viveu diretamente uma situação de tragédia, pode também desenvolver o estresse pós-traumático? Sim.
Também pode, porque nós temos compaixão, nós temos empatia e nós temos uma referência psicológica também. Ou seja, o que aconteceu lá, o tipo de interpretação, o sintoma pode ser desencadeado porque eu tenho uma possibilidade de receber aquela característica de sofrimento, de dor, de angústia, de medo, de ansiedade. Outra questão também é a retraumatização. Se alguém já viveu algum tipo de situação trágica, no sentido de que estava envolvido ou participou muito, escutou muito e aquilo já lhe fez mal, e agora está acontecendo em outro lugar uma situação de novo desta natureza, ok, pode sim voltar os sentimentos, voltar as angústias e também fazer novos sintomas. Por isso, sempre acolher, primeiramente, os nossos sentimentos sobre um trauma, sobre uma situação traumática, sobre os nossos medos, as nossas angústias. Acolher para quê? Porque depois de acolher, nós vamos ver o que fazer com isso. A gente busca nos apoios sociais, afetivos, psicoterapêuticos, espirituais, filosóficos, recursos para entendermos a questão temporal deste fenômeno, a questão causal deste fenômeno, a questão sintomática a partir deste fenômeno, onde estou hoje, como estou e com quem estou, para nos diferenciarmos, para buscarmos de volta a nossa saúde emocional, psicológica, nossa saúde mental. Felicidades! O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre a saúde mental. Começou a ser monitorada hoje mais uma via de Blumenau com um novo sistema que calcula a velocidade média dos veículos entre 2 pontos. A rua Humberto de Campos entra na lista de trechos acompanhados pela tecnologia, que já funciona nas ruas São Paulo, 7 de Setembro, Bahia e Via Expressa. Segundo o secretário de Trânsito Fábio Campos, o objetivo é gerar dados e relatórios para melhorar a segurança viária sem aplicação de multas. O AG do Badenfurt promove amanhã, sábado, o evento Do Ventre ao Berço. O encontro busca tirar dúvidas de gestantes sobre a transição da maternidade para casa. A ação é gratuita, com encontros às 9 da manhã e 2 da tarde, com a presença de pediatra. Para a Secretaria de Saúde, essa iniciativa fortalece a prevenção e traz mais segurança para as gestantes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Jornal de Blumenau. E toda sexta-feira eu estou aqui com o nosso Momento Nutrição. Vocês provavelmente já ouviram falar da importância das proteínas para o nosso corpo, para manutenção e formação de células e tecidos. E de fato, a proteína é um nutriente essencial. Está presente principalmente nos alimentos de origem animal, as carnes, vísceras, leite, laticínio, ovos, mas em também alimentos de origem vegetal, como por exemplo o feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, a soja. São os alimentos vegetais mais ricos em aminoácidos, que são ali as menores partes da proteína, né? Os aminoácidos formam as proteínas. Recentemente, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fez uma avaliação dos padrões alimentares ao redor do mundo e o nosso padrão brasileiro, arroz e feijão, foi considerado um dos mais saudáveis. Isso porque a junção de aminoácidos presentes no feijão e no arroz
consumidos juntos, como é na nossa cultura e hábito alimentar, formam um complexo de aminoácidos rico e que sim é um alimento muito saudável. Então, para você que tem dúvida se arroz e feijão são alimentos saudáveis e devem ser consumidos diariamente ou com frequência, sim, são alimentos saudáveis e devem ser consumidos com frequência. É claro que o prato deve ser formado por outros alimentos também, para que haja ali uma refeição completa e mais saudável possível, com legumes, alimentos folhosos, carne também, né, caso a pessoa consuma proteína de origem animal, mas o arroz e feijão pode completar com certeza um prato saudável e nutritivo. E eu fico por aqui com mais essa dica, orientação de nutrição. Arroz e feijão é saudável, pode ser consumido, deve ser consumido com frequência. Gostou dessa informação? Envie para outras pessoas que têm essa dúvida e vamos espalhar informação ética e com responsabilidade sobre nutrição e saúde. Semana que vem eu estou aqui de volta com mais informações para vocês. Até lá! A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Amanhã acontece a última ação de verão do projeto Férias no Parque aqui em Blumenau. Das 4 às 6 da tarde, o Parque Ramiro Ridiger recebe atividades esportivas gratuitas para crianças e famílias. Em caso de chuva, a programação será suspensa. O projeto deve retornar no recesso escolar de inverno no meio do ano. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, torcedores do Flamengo tão brabos. Ontem o Flamengo perdeu mais um título, né? Flamengo que está se especializando. No passado ganhou tudo. Esse ano está se especializando em ser vice, né? Ontem, novamente, com o Felipe Luiz inventando um monte de coisa. Cebolinha pela direita. Mas como gosta de inventar o professor Pardal, o Flamengo conseguiu perder para o Lanús, no Maracanã, lotado pelo placar de 3-2, jogo que chegou aí para prorrogação. O Flamengo começou perdendo, depois virou. Lanús empatou na prorrogação e depois virou. E o Flamengo perdeu mais um título em casa. Pressão muito grande. Ontem, inclusive, a torcida do Flamengo vaiou o Felipe Luiz, que na verdade está se mostrando um técnico muito fraco, né? E a gente vai acompanhar os próximos passos aí disso tudo. Jorge, o que está muito interessante também, e a gente vem falando sobre isso, é o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Catarinense de Futebol, né? Ontem, o Carlos Renault venceu o Marcílio Dias por 2-1 e botou fogo no campeonato. Porque hoje o Figueirense encara o Joinville na Arena, partida marcada para as 8 horas da noite. Se o Figueirense vencer, vai a 7 pontos, Marcílio Dias e Carlos Renault tem 10, e aí fica tudo para a última rodada. Se o Figueirense empatar, já está rebaixado. Se vencer, vai para a última rodada, tendo que vencer o Carlos Renault e contando com um tropeço do Marcílio Dias. É difícil, mas pode acontecer. Então tá bem interessante e ontem ainda colocou muito mais fogo, né, nesse quadrangular do descenso. Falando em Campeonato Catarinense, começa também nesse final de semana os jogos das finais do Catarinense, né? No domingo, 6 horas da tarde, na Arena Barra tem Barra e Chapecoense e o jogo da volta marcado para o dia 8 de março, quando a Chapecoense encara a equipe do Barra, no outro domingo, portanto, na Arena Condá, às 6 horas da tarde também. A gente tá vivendo essa fase aí de finais, né, de campeonatos. O único que não está ainda bem certo na final é o Paulista, que vive agora os jogos de semifinal, né? Teremos jogos de semifinal, portanto, jogo único, inclusive. O Novo Horizontino encara o Corinthians amanhã às 8h30 da noite, no estádio Jorge Ismael de Biasi, e no domingo, 8h30 da noite, tem Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Desses dois jogos, a gente vai conhecer, então, os grandes finalistas do Campeonato Paulista. Campeonato Carioca, também jogos da volta da semifinal. Teremos domingo, agora, dia 1º, 6 da tarde, Fluminense e Vasco. No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 1-0, e na segunda,
segunda, os 2 jogos no Maracanã. O Madureira recebe o Flamengo no primeiro jogo. O Flamengo venceu por 3-0. Campeonato Gaúcho, primeiro jogo da final, Grenal. Na Arena do Grêmio tem Grêmio Internacional. Jogo de volta marcado para o dia 8, né? Os 2 jogos às 6 horas da tarde. Grêmio e Inter, agora dia 1º domingo. E domingo, dia 8, Inter e Grêmio, pra gente conhecer também o campeão gaúcho de futebol. Jorge, grande abraço, né? Muito obrigado aí pela semana a todos os telespectadores da TV Galega. Falamos de esporte aqui no Jornal de Blumenau. A seguir, o alerta da OAB de Blumenau sobre o golpe de falsos advogados. A gente volta já já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui com o Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu estou recebendo o conselheiro da OAB, subseção de Blumenau, o advogado João Felipe Figueiredo. Nós vamos falar aqui sobre uma situação que vem preocupando muito a OAB
e os advogados, que é o golpe do falso advogado. Doutor João, muito obrigado pela participação do senhor. Seja bem-vindo aqui no Jornal de Blumenau. Muito obrigado pelo convite, Jorge. É sempre um prazer estar falando para a TV Galega, para você, né? E estamos aqui hoje a convite do presidente, Dr. Pedro Cascais Neto, para esclarecer um pouco essa situação do golpe do falso advogado e tentar orientar a população de como se proteger e quais são as medidas cabíveis caso, infelizmente, venham a ser atingidos com esse tipo de situação, né? Doutor João, o que é, na realidade, esse golpe do falso advogado e por que ele vem preocupando tanto a OAB? Então, o golpe do falso advogado, na verdade, são golpistas, né? São bandidos, por assim dizer, que se fazem passar pelos advogados das pessoas e entram em contato com esses clientes, né? É importante a gente deixar claro que não existe nenhum tipo de participação de escritório de advocacias ou algo nesse sentido em fornecer esses dados dos processos, né? Os dados dos processos eles são todos públicos. Então, esses golpistas eles acessam esse sistema da justiça, eles mesmos, ou através de robôs, né, de tecnologia que faz isso, e clonam as fotos dos advogados, normalmente se fazem passar pelos advogados entrando em contato com os clientes, dizendo que o processo encerrou, né, que o cliente tem dinheiro a receber através de alvarás, esse tipo de coisa, mas que, entretanto, para isso eles precisam pagar uma taxa, que seriam custos do processo, ou algo nesse sentido, para que esse valor seja liberado. E aí é nesse momento que ocorre o golpe, né? Quando as pessoas fazem esse pagamento, é o golpe, né? Porque não existe esse tipo de pagamento, tá? Não existe nenhum tipo de pagamento a ser feito para liberar valores, né? E todo e qualquer valor monetário, financeiro, que envolve essa relação cliente-advogado, tem que estar previsto no contrato de honorários advocatícios. Toda vez que tu contrata um advogado, tu assina um contrato com ele. E nesse contrato que está sempre previsto, vai ter ali conta de advogado, contato, né? Então, o pessoal precisa tomar cuidado com isso e se atentar aos dados que estão no contrato, né? Há uma habilidade muito grande, né, desses golpistas quando eles entram em contato com suas possíveis vítimas, né? E há muitos detalhes também que levam a induzir a vítima a acreditar que realmente ela está conversando com um advogado ou representante desse advogado. Infelizmente, né, a lábia, a manha, que a gente pode assim dizer, estão presentes nesse tipo de golpe, né, nesse tipo de estelionato, tá? Está muito presente. Então, por isso que cada vez mais é preciso essa atenção, porque normalmente tem a foto do advogado ali, ou tem uma identificação do escritório, mas é pouco comum que seja o mesmo número, que seja aquele número que tu tem contato com o teu advogado regularmente, né? E as mensagens são sempre via WhatsApp ou algum mecanismo de mensagem, né? Então, receber um contato, alguma coisa, faz contato via telefone, se puder ir pessoalmente até o escritório de advogado. Melhor ainda. Melhor ainda, porque aí frente a frente tu vai entender aquilo ali. E normalmente, né, os advogados fazem o contato sempre dos seus números que já tem previsão no seu contrato de honorários advocatícios, né? A gente tem tomado esse cuidado de colocar um número ali, o seu número, ou o número do escritório, ou o próprio número pessoal, para fazer esse contato, né? E a OAB tem trabalhado bastante, tem fortalecido essa relação com os órgãos de segurança para que isso seja apurado e as pessoas sejam punidas, só que é muito difícil, né? A gente sempre tem enfrentado essa barreira, por assim dizer, na dificuldade da investigação, né? Os clientes sofrem os golpes, informam os advogados, a gente orienta para que seja feito o boletim de ocorrência, nós encaminhamos isso para a OAB de forma institucional encaminha a delegacia, né? Faz esse reforço, faz essa cobrança, mas infelizmente a gente tem uma deficiência na investigação, né? São muitos casos e poucas mãos para investigar, e a competência, quem deve fazer essas investigações é a Polícia Civil, né? A OAB cabe só a informação e o alerta para os seus, tanto para os advogados quanto para os clientes dos advogados, para que não caiam nesse tipo de golpe, né? Os golpes vêm evoluindo ao longo do tempo, mas basicamente é isso, né? Alguém se passando por alguém, prometendo uma vantagem para uma pessoa, ou que algo finalizou, e acaba acontecendo esse golpe nesse meio tempo.
Vem crescendo muito o número da aplicação desse tipo de golpe aqui na OAB de Blumenau, tem muito registro? A gente tem bastante registro, tá? Não só do golpe do falso advogado, mas algumas variantes, como o golpe do falso juiz, do falso servidor de justiça, onde alguém do próprio poder judiciário que faz o contato, né? Isso ainda, assim, por assim dizer, dá uma aparência de legalidade maior para o golpe, só que é algo mais raro, né? Muito difícil um juiz de direito vai entrar em contato com alguém. Com alguém, exatamente. Pois é, e sempre lembrando também a nossa audiência de que esse é um golpe que a partir do momento que você caia, você não tem como jogar a responsabilidade em cima de alguém. Por exemplo, né, um advogado, alguém que se passou por um advogado, você não vai poder cobrar desse advogado, né, o prejuízo que você teve. Né? Exatamente, né? Apesar de a gente entender a situação dos nossos clientes e compadecermos com a situação deles, né? É bom a gente deixar claro, como eu falei antes, que o advogado não tem participação nisso. A gente não fornece o dado de vocês para ninguém, não existe um vazamento de dados por parte da instituição ou uma consulta por escritórios de advocacia e a divulgação desses dados, tá? São sempre dados públicos, tanto é que nos processos onde há segredo de justiça, né, por alguma motivação legal, esse tipo de golpe não acontece porque quem pratica o golpe não tem acesso aos dados, né, aos dados nem do processo, nem das pessoas que fazem parte desse processo. Dr. João, existe algum perfil mais comum entre as vítimas desse golpe? Normalmente são processos onde o valor monetário buscado não é um valor tão grande. Tá? A gente trabalha aqui, está falando de direito do consumidor normalmente, por vezes ações previdenciárias junto ao INSS, onde normalmente os valores são menores e quem está demandando uma ação dessa é alguém que normalmente precisa desse valor, ou tem a esperança no recebimento, a ansiedade no recebimento desse valor. Né? Então, costuma ser nessa linha a aplicação dos golpes. Entretanto, não é raro a gente vê também golpes já aplicados inclusive em empresas, alguma coisa nessa linha, onde há algum tipo de desencontro de informação. Portanto, se você receber alguma mensagem, telefonema, em que é solicitado o pagamento de taxa, né, antes de efetuar o pagamento, né, faça uma consulta direta ao escritório de advocacia. Se puder pessoalmente, melhor, mas sempre lembrando, né, que é possível também acontecer de ter que se pagar uma taxa durante um processo judicial, né? Exatamente, gente. Normalmente a gente fala das custas processuais, né? Que é um valor que é pago, uma taxa que é paga pelo Poder Judiciário, né? Por existir um processo. Então, sim, é comum os advogados fazerem contato informando acerca desse pagamento da taxa, quer seja de custas iniciais, quer seja de custas finais. Entretanto, quando houver a vinculação, você precisa pagar isso para receber, é aí que tem que se tomar cuidado, porque essa vinculação, ela não existe. As custas iniciais são recolhidas no começo do processo, então para o processo caminhar, é necessário o recolhimento dessas custas, e as custas finais é depois que o processo já terminou. Então elas só vão existir depois do pagamento do eventual alvará, depois do recebimento dos valores lá na frente. E assim, não paguei as custas finais, qual é o efeito disso? O processo não vai deixar de obter o resultado do processo por conta disso. Isso vai virar uma dívida fiscal e o Estado depois vai te cobrar. Mas não há correlação entre o pagamento das taxas com o recebimento dos valores. É nesse momento que o pessoal tem que ficar atento. Ou seja, se você não pagar, muitas vezes falam que se não pagar não recebe. Não é bem assim. Não, isso não existe, tá? As custas iniciais, elas são pagas no começo do processo e elas devem ser pagas para o processo andar, mas é lá no começo, não tem a ver com o recebimento que é só no final. Tá? E as custas finais também, o não pagamento dela não implica o não recebimento dos valores. Quais são os erros mais comuns que a gente pode cometer e que acabam facilitando esses tipos de golpes, doutor? Olha, normalmente é ter uma exposição muito grande, tá? Revelar que tem algum processo, deixar algum dado muito aberto, né? Não tomar as precauções, especialmente quando recebe um contato, tá? Então, basicamente, normalmente são esses pontos, né? A exposição é o maior fator. Entretanto, nos golpes do falso advogado,
são quadrilhas especializadas que fazem buscas junto a órgãos oficiais. Então, não tem muito correlação com a exposição em si, mas é sempre um cuidado, né? A exposição em rede social é sempre um problema. Se a pessoa cair num golpe desse, o que ela deve fazer imediatamente, doutor? Primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência, tá? Esse boletim de ocorrência ele pode ser feito de forma online, através do site da Polícia Civil de Santa Catarina. Feito esse boletim de ocorrência, encaminhar isso para o seu advogado, entrar em contato e encaminhar para o seu advogado, para que o advogado encaminhe isso à OAB. A gente tem uma forma de contato advogado-OAB, para que o advogado faça isso, né? E feito isso, realmente a gente diz fazer pressão, né? Não na polícia, mas nos seus representantes, quem você elegeu e tal, para que eles criem formas de se combater esse tipo de golpe, tá? Porque infelizmente a burocracia, a barragem, por assim dizer, está nessa legislação, né? Que dificulta a investigação, que dificulta essa busca por informações, especialmente quando é digital, tá? Então, sofri o golpe, o que eu faço? Boletim de ocorrência e o aviso ao advogado. E aí o seu advogado vai conseguir te dar maiores informações, né? Se porventura foi via Pix, talvez tentar a contestação do Pix, que hoje em dia é possível fazer, mas tudo isso tem que partir do próprio lesado, né? Infelizmente o advogado não pode agir por eles nesses casos, né? Claro que entrou em contato, o advogado pode estar fazendo boletim de ocorrência, caso seja a situação, mas o próprio lesado tem que tomar esses cuidados, fazer o boletim de ocorrência, avisar o advogado, e se porventura fez via Pix, tentar no próprio aplicativo do banco ou com o seu banco fazer a contestação. E desconfie, né? Sim. Desconfie de mensagens acima de tudo, né, doutor? Infelizmente tem que ser assim, né? A gente, né, infelizmente, com a entrada da inteligência artificial em jogo, a gente precisa desconfiar de praticamente tudo, e especialmente dessa condicionadora, desse condicionante entre um pagamento para receber um valor. Doutor João Felipe Figueiredo, muito obrigado pela participação do senhor e orientações à nossa audiência. Eu que agradeço o convite de novo, Jorge, e em nome do presidente Pedro Cascais Neto, informo que a OAB está sempre à disposição para qualquer informação, qualquer coisa que a TV Galega precise, e você também, Jorge. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário represa às 11 da noite. Ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.